Ah, Bom dia a todos. Pronto, deu certo. Então, pessoal, bom dia a todos. Dando continuidade aqui sobre honra aqui do nosso querido professor da UFRN, Randy Martins, em que ele é graduado em Ciências Farmacêuticas pela UFRN, possui doutorado em Ciências Farmacêuticas, mestrado, perdão, em Ciências Farmacêuticas e doutorado em Ciências da Saúde. E hoje ele trará uma conversinha para a gente sobre automedicação. Então, professor, muito bom dia para vocês também. Lembrando que vocês podem deixar perguntas aqui ao decorrer da nossa conversa, e aí no finalzinho o professor ele irá responder todas as perguntas. Então, bom dia, professor, novamente, e sinta-se à vontade em conversar aí com a gente sobre automedicação. Ok, muito obrigado, Cauane. Queria agradecer inicialmente o convite feito pelo Rotary para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Eu creio que quando a gente fala sobre automedicação, nesse momento em específico, não tem como a gente não fazer referência à questão da Covid, por esse momento complicado que nós estamos passando. Eu creio até que é dentro da linha de conversas que vocês vêm fazendo nos últimos tempos. Então, gente, eu queria, antes de falar sobre automedicação especificamente, falar um pouquinho sobre essa doença especificamente também. Então, note que, quando a gente fala sobre a Covid-19, que é uma doença causada por um vírus, o SARS-CoV-2, é tudo muito novo. É uma doença nova, no sentido de que há outros vírus parecidos que fizeram também algum estrago anteriormente. Mas nessa proporção pandêmica, realmente é algo que a gente nunca tinha visto para esse tipo de micro-organismo. Então, é um vírus, é um retrovírus, não vou estar aqui em detalhes mais específicos, mas de maneira geral, vírus, doenças causadas por vírus, elas são mais complicadas de tratar. Se eu comparar, por exemplo, tuberculose. Tuberculose é uma doença bacteriana, causada por bactérias. E é uma doença também grave. Eu tenho antimicrobianos que, mesmo um tratamento prolongado, 6 meses, um ano, às vezes mais, eu tenho um tratamento que consegue debelar a doença. Agora, se eu pego uma doença simples, como gripe, gripe é causada por um tipo de vírus, totalmente diferente do vírus da Covid, logicamente, mas é um vírus. E você hoje não tem um tratamento efetivo que eu possa dizer que, peguei uma gripe, vou utilizar um medicamento e vou me curar da gripe. Não. A gripe é uma doença autorresolutiva. O vírus entra no seu corpo, você cria defesas contra aquele vírus e daqui a pouquinho o vírus perde força, não tem mais uma doença tão agravada e você resolve o problema sozinho, exceto quando são idosos, pessoas que têm outras comorbidades. Mas o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo colocar para vocês é que vírus é difícil de tratar. Normalmente, doenças por vírus, você trata sintomas e espera o corpo fazer o trabalho de tentar combater aquela infecção. Tanto é que não existe medicamento que previna que você pegue a gripe. E quando você pega a gripe, você não tem um medicamento que faz você se curar da gripe. Você se cura sozinho. O medicamento que você usa para a gripe, o antigripal, digamos assim, ele é um tratamento sintomático. Você tem febre, você tem dor no corpo, então o tratamento diminui essa sensação, mas ele não ataca o vírus diretamente. É importante a gente fazer essa diferenciação. Quando a Covid-19, essa doença causada por um vírus, o SARS-CoV-2, começou a tomar essa proporção absurda, logicamente que a gente não poderia esperar que todo mundo tivesse um organismo que desse conta sozinho de tratar a infecção. Então, se começou a buscar algumas alternativas, alguns medicamentos, em duas linhas. Se busca medicamentos tentando tratar as complicações que o vírus causa, por
Por exemplo, você começou a ter dificuldade para respirar devido à doença. Então, você pode utilizar um medicamento que vai abrir um pouco mais o seu pulmão e facilitar a respiração. Você está melhorando, mas você não está atacando o vírus. Você está numa situação onde o vírus atacou o coração e você usa um medicamento para tentar impedir que o coração diminua a sua capacidade de bombear sangue. Novamente, você está tratando a doença, você está fazendo a pessoa melhorar, mas você não está tratando o vírus, você não ataca o vírus especificamente. Então, essa é uma abordagem. Então, medicamentos com essa finalidade. A outra finalidade seria você tentar algum medicamento que, de alguma forma, diminuísse o impacto que o vírus causa no processo de doença. O vírus é um micro-organismo que ele penetra na nossa célula, vai fazer com que aquela célula seja escravizada, vamos dizer assim, para produzir mais cópias de vírus. Então, entra um vírus, escraviza a célula e vários outros vírus vão sendo liberados. E aquele vírus que sai da célula, ele vai infectar outras e assim se espalha pelo corpo. Então, poderia-se pensar em algum medicamento para tentar impactar nisso. Ou um medicamento que matasse o vírus, ou um medicamento que impedisse esse processo de multiplicação do vírus, e vários desses medicamentos estão sendo pesquisados. O mais famoso deles é a hidroxicloroquina e a cloroquina. Mais recentemente surgiu a ivermectina. Então, esses são medicamentos que eles não atuam nos sintomas. Esses são medicamentos que a proposta é tentar dificultar a vida do vírus dentro do nosso corpo, fazer com que ele não se multiplique ou, de alguma maneira, atacar diretamente o vírus. Então, vejam que eu tenho essas duas abordagens do uso do medicamento. Eu tenho um medicamento que é usado para tratar os sintomas e eu tenho um medicamento que é usado para atacar o vírus. Essas duas linhas. Note que é uma doença nova. Por ser uma doença nova, não se tinha uma experiência anterior quais seriam os melhores medicamentos, tanto para tratar as complicações, quanto para atacar o vírus. Mas foi se aprendendo. E como é que foi havendo esse aprendizado? Esse aprendizado foi sendo feito a partir da observação das pessoas que iam adoecendo e a partir da utilização de metodologias, de formas diversas das pessoas, do ponto de vista científico. Você ia investigando como é que a coisa ia acontecendo, como é que a doença ia se manifestando, qual medicamento ia sendo utilizado, e você, posteriormente, tabulava isso, organizava isso e tentava transformar aquilo em algo científico. No começo, você somente observava as pessoas usando aqueles medicamentos. Depois você começou a fazer pesquisas onde o medicamento era dado. Dá um exemplo. Existe um tipo de medicamento chamado anticoagulante. O anticoagulante, no começo da doença, ninguém nem imaginava que ele teria alguma utilidade, porque se imaginava que a Covid era uma doença respiratória, era um vírus unicamente respiratório. Só que depois de algum tempo, começou a se perceber que o pulmão é um dos órgãos que ele afeta, mas ele também impacta, ele também afeta o sangue, ele também afeta o coração, ele também afeta vários tecidos. E um dos efeitos que o vírus provoca no sangue é deixar o sangue mais espesso, mais grosso e fazer com que ele coagule. Note que o sangue coagulando dentro do nosso corpo não é interessante, que ele vai causar vários e graves problemas. Então o pessoal percebeu o seguinte, olha, quando o paciente está bem grave, se eu fizer anticoagulante e o sangue não coagular e o sangue não engrossar, eu vou evitar vários problemas com esse paciente, inclusive ele vai morrer menos, eu estou diminuindo a mortalidade. Então, o anticoagulante é um medicamento que está cada vez mais consagrado para tratar os casos graves de Covid-19. Mas não é um medicamento que mexe com o vírus. O vírus está lá numa boa e não está nem aí com o anticoagulante. Ele só combate os efeitos que o vírus promove no nosso sangue.
Aí vamos falar agora da hidroxicloroquina, da cloroquina e da ivermectina. E veja que eu estou aqui fazendo esse preâmbulo para vocês, para a gente chegar na cor da automedicação juntamente com a Covid. A hidroxicloroquina é um medicamento que originalmente ele é usado para malária. Mas também se viu que ele é muito usado para algumas doenças inflamatórias, algumas doenças que a gente chama de autoimunes, como artrite reumatoide. Então alguém teve a seguinte ideia: será que se eu tenho hidroxicloroquina, que tem um efeito muito bom em doenças inflamatórias, sendo a Covid-19 uma doença inflamatória, será que ele não poderia ter algum benefício? Então alguém testou in vitro, testou no laboratório, e percebeu que no laboratório, in vitro, a hidroxicloroquina e a cloroquina dificultava a multiplicação viral. Então alguém disse assim: opa, tem coisa aqui. Vamos testar nos pacientes. Vamos testar agora em seres humanos para ver se realmente esse efeito se mantém. Vejam que isso eu estou falando de dezembro, janeiro desse ano, no começo da pandemia, onde você não tinha estudos já prontos sobre essa doença, sobre o uso desse medicamento nessa doença, para aquela cor nova. Então começou a se usar cloroquina e hidroxicloroquina. Só que foi se avançando no tempo e foram feitos outros estudos. Esses estudos eram mais demorados para serem executados, mais difíceis, mas, em essência, eles faziam o seguinte: eu tenho um grupo de pessoas com SARS-CoV-2, com o vírus, com a Covid, e eu tenho outro grupo também com a doença muito semelhante. Mesma idade, mesma quantidade de pessoas do sexo masculino, mesma gravidade da doença. Nesse grupo aqui, eu faço a hidroxicloroquina e nesse grupo aqui eu não faço. E às vezes, dependendo do estudo, eu faço até um placebo, que é um comprimido que se parece com a hidroxicloroquina, mas não tem nada. Porque eu não quero que a opinião de quem está avaliando ou a opinião de quem está utilizando influencie o resultado. Então ninguém sabe se está tomando medicamento hidroxicloroquina ou se está tomando um comprimido que é somente parecido, mas que não tem efeito algum. É o tal do placebo. E alguns estudos foram feitos dessa forma, nessa linha. E hoje a gente já tem uma evidência bem sólida, bem consistente, com vários ensaios clínicos utilizados, que está mostrando que realmente a hidroxicloroquina ou a cloroquina, ela não interfere no curso da doença, tanto em pacientes graves, quanto em pacientes não tão graves, pacientes leves, ou até mesmo aquela pessoa que está em risco, mas que utiliza o medicamento para ver se não pega a doença. Então, em todas essas situações, e não é, gente, assim, uma opinião minha. Quem é pesquisador, ele não tem torcida se o medicamento é legal ou não é legal, não existe isso. A gente observa o dado, e o dado mostra que esses medicamentos não têm evidência. Há alguns meses atrás, no auge da pandemia, muita gente ficando doente, era uma aposta. Vamos fazer, porque não dá tempo da gente ter um dado mais consistente. Mas hoje esse dado já existe, e ele está indicando que não tem diferença. Então, note que a mesma coisa que aconteceu para a hidroxicloroquina e a cloroquina está acontecendo hoje para a ivermectina. Ivermectina é um medicamento antiparasitário, ele é utilizado para tratar algumas infestações de pele, como escabiose ou piolho, e também algumas infestações intestinais, algumas parasitoses, como ascaris ou algumas mais complicadas como filariose. É um medicamento que ele é usado por dose única, normalmente, às vezes, se o caso é grave, você repete com 15 dias, mas normalmente é uma dose pequena. E que alguns estudos in vitro, em laboratório, também indicaram a possibilidade da ivermectina dificultar a vida do vírus. E que hoje está se fazendo pesquisas também, da mesma forma que foi feito com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. E que essas pesquisas não têm ainda uma resposta consistente
dizendo se há uma eficácia ou não. Tem alguns trabalhos em andamento, mas não tem nada ainda. Então, perceba que esse é o ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala de Covid, a gente fala de automedicação, o que a gente percebe hoje em dia é uma situação tanto quanto complicada e preocupante em alguns aspectos. Sou farmacêutico, sou professor do curso de farmácia da FRN, como o Cauane falou no início. Cauane é nossa aluna de graduação, não é isso, Cauane? Daqui a pouquinho está chegando farmacologia. E que eu tenho contato com os colegas que estão lá no balcão da farmácia, que estão trabalhando nas farmácias de rede. Eles ficam extremamente preocupados com a ansiedade com que as pessoas têm de adquirir esses medicamentos. Às vezes não é nem com o intuito de tratar a doença, é com o intuito de se proteger, de adquirir aquele problema. Que se você não tem evidência que esses medicamentos possam combater a infecção, imagine você tomar isso de maneira preventiva. Então, não tem evidência, assim, não tem nada que sustente isso. E é claro que você encontra algumas situações complicadas. Por exemplo, eu comentei com vocês que ivermectina é um medicamento dose única, na maioria das vezes. E é um medicamento muito seguro para ser usado de dose única. Dificilmente uma pessoa que utiliza 2 ou 3 comprimidos de ivermectina, que é a dose, quanto mais a dose padrão, vai apresentar um risco de ter algum problema no uso desse medicamento. É um medicamento seguro. Agora, é um medicamento seguro em dose única. O que a gente está observando é pessoas utilizando ivermectina semanalmente. Chegou uma prescrição que um colega mandou, que era ivermectina uma vez por semana, enquanto durar a pandemia. Quer dizer, nossa pandemia vai se esticar ainda há algum tempo. As melhores previsões é que talvez a gente tenha uma vacina no começo do próximo ano, você vai ter todo um processo para vacinar toda a população. Então, veja que ainda tem muito chão de pandemia pela frente. Será que é seguro utilizar um medicamento que é dose única semanalmente por meses a fio? Aí já é um pouquinho mais complicado. Outra característica que eu trago para vocês, que tem a ver com essa coisa da automedicação irracional. Você não tem uma evidência científica que sustente. Você começa a se alimentar de informações onde a procedência não é muito adequada. Eu estou falando aqui de grupos do WhatsApp, por exemplo. Você recebe um vídeo no grupo do WhatsApp de algum profissional, de alguém que fala que em determinado país da África que se usa muita cloroquina, hidroxicloroquina, lá não tem Covid. Isso não procede, gente. É muito complicado a gente acreditar nessas informações que não têm uma fonte clara ou que não tem um respaldo científico adequado. O que é que eu estou querendo colocar para vocês, então? Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina são apostas. A hidroxicloroquina e a cloroquina é uma aposta bem mais baixa. Creio que daqui a algumas semanas ela acaba sendo encerrada essa história que realmente, infelizmente, ela não mostrou benefício. Ivermectina é outra aposta. Se você adquire a doença, está sob acompanhamento do infectologista, esse infectologista faz a opção de prescrever esse medicamento, está acompanhando você, está ali observando, ok, você está entendendo que não é um medicamento que tem 100% de eficácia, o infectologista conversa com você, explica isso, é uma opção pessoal, utilize, você está sendo acompanhado. Agora, o que você não pode fazer é estar fazendo isso por conta própria, até porque nem sempre você tem todas as condições de eu estar utilizando ivermectina de maneira prolongada ou de você estar utilizando hidroxicloroquina de maneira prolongada também. Tem pessoas que estão utilizando esses medicamentos, os antimaláricos, hidroxicloroquina, há meses, diariamente. Então, note que pessoas com mais idade, crianças, pessoas que têm doenças crônicas como hipertensão, como diabetes, quem tem diabetes, por exemplo, tem uma tendência a dificuldade para filtrar o sangue, tem uma tendência a ter mais chance de problemas renais.
Então, todas essas pessoas, elas acabam tendo um risco maior, uma chance maior de adquirir uma complicação, tanto associada à doença quanto ao risco do medicamento. Dá um exemplo aqui para vocês. Hidroxicloroquina e cloroquina, ela, no paciente que tem doença inflamatória, que tem, digamos, artrite reumatoide, ela não afeta o coração de maneira muito intensa. Agora, quando você está adquirindo, manifestando a Covid-19, quando você tem o vírus infectando o seu corpo, esse vírus ele danifica o coração. Quando você usa a hidroxicloroquina, que também pode fazer isso, mas normalmente não faz com muita intensidade, junta os dois e você começa a ter cada vez mais concreta a chance de que hidroxicloroquina e cloroquina para pessoas com Covid-19 tanto não tem benefício como pode ter prejuízo, principalmente se você for uma pessoa que já tem problemas no coração anteriormente. Então, não utilize esses medicamentos por conta própria. Use esses medicamentos somente sob acompanhamento. E veja, quando eu falo sobre acompanhamento, assim, gente, não é você fazer, por exemplo, um contato telefônico, mesmo que seja com um profissional médico, e ele fala, use. Não é por aí. Quando eu digo acompanhamento, é você estar realmente conversando com aquele profissional, ele está lhe avaliando clinicamente, ele está lhe observando, está solicitando um exame, ele está ali acompanhando realmente o caso. Não é somente dizer, use que vá na fé que a coisa vai dar certo. Não é bem por aí. Medicamento a coisa é um pouquinho mais complicada. Outra questão que é importante falar, saindo um pouquinho agora de ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, que eu pessoalmente, gente, inclusive não aguento mais falar sobre isso, desde o começo da pandemia, só o pessoal mandando mensagem, perguntando, e a cloroquina funciona, e não funciona, e é direita, é esquerda, o medicamento é comunista, aquela confusão. Não me interessa muito. Mas uma coisa que é importante é, por exemplo, medicamentos corticoides. Corticoide, como a prednisona ou a prednisolona, são medicamentos anti-inflamatórios, são medicamentos potentes, são medicamentos que têm uma eficácia muito boa e, aparentemente, eles estão sendo cogitados como uma estratégia interessante para aquele paciente que adquire a COVID. Já que é uma doença inflamatória, então, faz sentido. O que tem hoje já de sacramentado, digamos assim, ou pelo menos em processo de ser algo mais sólido, é que pacientes graves ou pacientes hospitalizados com a doença mais moderada, o corticoide ele diminui o tempo de hospitalização e diminui a mortalidade. Então, ele está tendo um efeito. Ele está freando, de alguma forma, a multiplicação do vírus, pelo seu efeito anti-inflamatório, logicamente. Mas no paciente com um quadro mais leve, mesmo hospitalizado, ele não revelou vantagem. Isso saiu na mídia, se divulgou essa possibilidade, os médicos estão estudando, estão vendo, estão começando a encaixar isso nas suas condutas e parece que realmente é interessante. Mas o que você não pode fazer é, estou com Covid-19 ou suspeito que estou com Covid-19. Não são sintomas graves, estou com um pouquinho de dor de cabeça, estou com um pouquinho de coriza, fiz o teste, deu positivo, estou aqui em casa em isolamento. Vou tomar corticoide, porque eu vi na internet que o corticoide está sendo importante. Não faça isso, porque o corticoide, ele, como efeito colateral, como efeito associado a ele, ele baixa a imunidade. Então, às vezes, você, e na grande parte das situações, a pessoa adquire o vírus, o Covid, e a sua imunidade dá conta dele. Em mais de 80% dos casos, as pessoas não necessitam de um tratamento mais especializado, não precisa ser hospitalizado, não precisa nada, é ficar em casa e se hidratar e descansar, e evitar passar para os outros. E tem muita gente que nem sabe que teve Covid. Muitas pessoas adquiriram o vírus se multiplicou até certo ponto, sua imunidade deu uma olhada no bicho, identificou como é que ele funciona, foi lá, debelou, criou anticorpos e você nem soube
dessa guerra que aconteceu no seu corpo. Então perceba que se nesse caso você não tivesse tido sintoma nenhum, vamos pensar essa situação hipotética, você não teve sintoma nenhum, mas fez um teste rápido, deu positivo, fez um teste por biologia molecular, aquele da coleta da garganta, confirmou que você está com Covid naquele momento, mas você não está sentindo nada, porque sua imunidade está dando conta. Aí você vê assim, por garantia, eu vou tomar uma prednisona. Vou fazer 3 dias do comprimido de prednisona. Aí você pega, utiliza isso, prednisona baixa a sua imunidade e talvez, eu estou aqui no campo da especulação, deixando bem claro, é uma hipótese, e talvez na hora que você utilizou o corticoide para não deixar o vírus se manifestar, você baixou a imunidade e ele que seria combatido por ela, agora começa a botar as asinhas de fora e começa a gerar um quadro mais grave. Então não use corticoide por conta própria. Está sendo acompanhado por um infectologista, está sendo acompanhado por um médico, ele achou por bem fazer o corticoide, beleza. Porque caso não dê certo, ele está ali acompanhando. Então você está, de alguma maneira, sendo resguardado. Por conta própria, não. Para a gente fechar, então, essa primeira parte, para a gente falar um pouquinho e tirar algumas dúvidas de vocês, o que é que se deve ter como automedicação, pensando no contexto da Covid? Vamos lá. Gente, a automedicação por si só não é uma coisa ruim. Não faz sentido. Por exemplo, eu estou gripado, eu sei que é uma gripe, sei que é um resfriado, então vamos dizer aqui tempos normais, sem pandemia. Gripei, vou na farmácia e compro um antigripal. Compro uma coristina. Não estou recebendo nada da coristina para fazer propaganda. Só um exemplo. Compro uma coristina D para poder diminuir aquele desconforto. Então, não há necessidade de você passar no médico uma consulta para poder comprar um antigripal, uma coisa simples, autorresolutiva. Então, a automedicação aí é importante. Estou com dor de cabeça, tomo um paracetamol, ok. E ela fica mais importante ainda, mais segura ainda, quando você busca a farmácia e procura o farmacêutico para lhe orientar, para fazer uma automedicação consciente. Porque, às vezes, também, quando você abusa da automedicação, você acaba encobrindo sintomas de uma doença mais complicada. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que usa muito omeprazol por conta própria, medicamento para tratar desconforto gastrointestinal, ela já está com a úlcera há algum tempo e perdeu a chance de ser avaliada de forma mais concreta e está somente diminuindo os sintomas e a úlcera está lá tomando de conta. É interessante ter esse cuidado. Mas digamos que você adquiriu a Covid, está com diagnóstico, está em casa, sintomas leves, nada muito agravado. Um medicamento para ser usado é paracetamol ou dipirona, hidratação, e se alimentar bem. Às vezes você manifesta aquele sintoma da perda do paladar e do olfato que dificulta se alimentar, mas mesmo assim tem que tentar, para não baixar a sua imunidade. Então, fora o paracetamol ou a dipirona, esses casos mais leves, não há o que você utilizar de medicamento. Sentiu que aquele quadro está piorando, principalmente o respiratório, sentiu, por exemplo, que você não consegue prender a respiração e contar até 10, por exemplo, não, procure atendimento. No começo da pandemia, se preocupava muito em você, por qualquer besteira, buscar uma unidade de saúde para ser avaliado. Hoje em dia está se vendo que é interessante. Está com Covid, sentiu alguma coisa diferente, está se monitorando, dá um pulinho para ser atendido, para ser avaliado. Mas, por automedicação, é analgésico antitérmico, realmente. Note que, se você é idoso, ou se você tem uma doença crônica, como diabetes ou hipertensão, da mesma forma que eu tenho automedicação, eu também tenho pessoas que suspendem o medicamento, com receio que aquele medicamento que está sendo utilizado, junto com a doença, possa fazer algum mal. Então, se você é diabético, é hipertenso, pegou Covid, ou acha que pegou Covid, continue utilizando os seus medicamentos normalmente. O medicamento para pressão, o medicamento para diabetes, não mexa nisso aí sem ter uma avaliação médica anterior. Ok, gente? Mas do ponto de vista de
O que há na literatura de evidência, não há nada que sustente você tomar ivermectina, tomar hidroxicloroquina ou cloroquina para prevenir ou para tratar. E se fizer isso, faça com acompanhamento médico. Não faça por conta própria, porque pode até, inclusive, piorar mais o caso. Só para a gente fechar, para ir para essa outra parte, eu vou colocar uma coisa que não é um dado científico, é uma suspeita minha. E quando eu digo suspeita minha, também não é suspeita tipo teoria da conspiração, não. Sou pesquisador, faço, meu tipo de pesquisa é com o paciente, é avaliar a segurança do uso do medicamento. Todos os meus artigos publicados são nessa linha, onde é que o medicamento ajuda e onde é que ele traz problemas. Eu trabalho mais especificamente com o paciente crítico em terapia intensiva, tanto terapia intensiva adulto como neonatal e também terapia intensiva materna, esse é basicamente o foco dos meus últimos trabalhos. E eu tenho uma suspeita, novamente, uma suspeita. Quando você pega a literatura mais recente que descreve os sintomas, as manifestações clínicas da Covid-19, eu estou aqui do lado do computador, vou deixar eu olhar um pouquinho para vocês só um instantinho. Eu tenho aqui os sintomas da Covid-19 que são mais comuns no apanhado de estudos no mundo todo. A gente nota que a tosse está presente na metade dos pacientes. Febre também. Tosse e febre são 50% dos casos que manifestam. Dor no corpo, dor de cabeça, dificuldade para respirar, além da tosse, a dispneia, que é a dificuldade para respirar, 30% dos pacientes. Enquanto que náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, dor de natureza de desconforto gastrointestinal, do mundo todo, era em torno de 10%. Então, uma quantidade não tão evidente. Agora, quando a gente estava no pico da pandemia, quando realmente estava aquela quantidade de casos bem significativa, que você tem os hospitais privados e públicos com a demanda muito grande, e que se prescrevia muito o combo hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina na época nem tanto, mas tem a zinco e em alguns casos vitamina D. Esses 4 medicamentos, o tal do kit COVID. Esses pacientes com diagnóstico de COVID manifestavam muito mais sintomas gastrointestinais. Então, você tinha praticamente todos os pacientes reclamando de dor no estômago, reclamando de diarreia, reclamando de desconforto gastrointestinal generalizado, o que não é de se surpreender, porque a azitromicina, a hidroxicloroquina e o zinco são medicamentos que a principal reação adversa, quer dizer, o principal problema que esse medicamento causa, é de natureza gastrointestinal. Quem aqui já utilizou a azitromicina em algum momento, um antimicrobiano, e que você teve que utilizar por 3 ou por 5 dias, é interessante que você use após uma grande refeição, tipo depois do almoço, porque se você usar em jejum, ele é bem desconfortável. Ele gera um desconforto gastrointestinal muito grande. Então, você tem esses medicamentos em altas doses, relativamente falando, você tem a dose de ataque de hidroxicloroquina, uma dose maior seguida de uma dose menor posteriormente, e talvez você tivesse pessoas manifestando uma doença mais agravada do ponto de vista gastrointestinal, tem um medicamento que, novamente, cada vez mais, à medida que o tempo está passando, está se vendo que esse medicamento não impacta na doença. Ok? Cauane, falei 36 minutos, 6 minutos a mais do que a gente tinha combinado. Mas você está conversando aí com o pessoal, alguma pergunta, alguma coisa para a gente detalhar, destrinchar um pouquinho? Professor, o pessoal falou aqui no bate-papo que a live estava muito esclarecedora, dando palmas pelo conteúdo, muito bem explicado pelo senhor. E, assim, ao decorrer que o senhor estava falando, eu ia falar também sobre a azitromicina, porque o senhor falou sobre cloroquina, hidroxicloroquina e a ivermectina, mas também eu vi durante esses 3 medicamentos a azitromicina sendo muito usada. E como ele é um antibiótico, né, da classe dos macrolídeos, eles atingem muitas bactérias atípicas do nosso corpo. Então, tipo assim, se a pessoa está começando a ter os sintomas
E aí, vou tomar uma azitromicina porque tá tendo dificuldade de respirar e os médicos, outras pessoas recomendam quando tá nesse Uhum, uhum, problema para os surgir. Teve bem no início, quando eu tava assim, eu peguei mais uma gripe, e aí eu tenho rinite crônica. E aí eu fui no médico e ele disse, não, toma umas pincinhas, não sei o quê. Se eu tivesse tomado, no caso eu não tomei, se eu tivesse tomado futuramente pela minha rinite crônica ou outros fatores de respiração, coisa desse tipo, poderia ter uma complicação, algum tipo. Ó, Cauane, assim, a azitromicina, ela, digamos assim, entre essas três, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina, ela é um pouquinho diferente no sentido de que, primeiro, a azitromicina é um antimicrobiano, ok, muito utilizado em problemas respiratórios. Só que a azitromicina também tem um potencial anti-inflamatório. Ela também tem a capacidade de diminuir a inflamação. É como se fosse um bônus que ela tem. E a azitromicina, ela já foi utilizada anteriormente em outras infecções virais respiratórias. E teve assim, uma pequena melhora. Então, a azitromicina ela tem digamos, um pouco mais de vantagem comparado aos outros. Mas note que, mesmo assim, a azitromicina para o SARS-CoV-2 ela não se revelou vantajosa, certo? Agora, pode acontecer, você está com um processo infeccioso respiratório, às vezes esse processo infeccioso não é a COVID, pode ser outra coisa. Às vezes você tem esse processo infeccioso pela COVID e você pega outra infecção em paralelo junto. Então, a azitromicina ela acaba, digamos, entre esses medicamentos, sendo aquele que potencialmente ela teria um pouco mais de evidência para ser utilizado. Mas no mesmo raciocínio, tem que ter avaliação médica. Não dá para usar por conta própria. Um detalhe da azitromicina é que a azitromicina ela tem um potencial de alterar o ritmo do coração. É desse medicamento, é característica dele. E que normalmente ele não faz isso. Agora, quando eu tenho azitromicina, que afeta o ritmo do coração e afeta pouco, com hidroxicloroquina, que também afeta o ritmo do coração, também não afeta muito, afeta pouco. Com uma doença que afeta o coração, que é a COVID, e aí ela já afeta bem, de maneira bem mais significativa, quando eu junto os três, aí eu aumento a chance de ter um problema cardíaco. Não se tem ainda a intensidade do risco disso, mas está se vendo que talvez não seja interessante. Ok? O que mais, Carol? Entendi. Se o senhor olhar embaixo, bem embaixo, assim, tem uma caixinha com uma interrogação. Tem alguma coisinha aí? Que eu não sei se o pessoal mandou. Deixa eu dar uma olhadinha. Uma caixinha com interrogação. Se não tiver, eu acho que ninguém colocou. Que eu posso tomar por conta própria Ó, tem. e quais não posso. Pronto. Pronto. Existem remédios que eu posso tomar por conta própria e quais não posso. Quais não posso. Bom, gente, isso aí eu estou falando de maneira geral agora, não é especificamente para Covid. Também que se aplica. Medicamentos para você tomar por conta própria são aqueles medicamentos que a gente chama de venda livre. Se você chegar numa farmácia e pedir para, sei lá, você chega na farmácia, deixa eu dar uma olhadinha nas prateleiras, só por curiosidade, e você sai olhando nas prateleiras, você vai perceber que alguns medicamentos têm uma tarja vermelha. Essa tarja vermelha indica que são medicamentos que devem ser vendidos sob prescrição. Então, são medicamentos que têm um grau de risco um pouco maior e que necessitam de uma avaliação médica para poderem ser vendidos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você tem os medicamentos para pressão arterial. Para você utilizar um medicamento para pressão, um captopril, você não pode basicamente, olha, eu acho que eu sou hipertenso, minha pressão está alta, eu vou comprar um captopril. Assim, não é sensato você fazer isso. Tanto é que o medicamento tem essa tarjazinha vermelha, que ela é regulada por lei.
Medicamento que tem que ter avaliação médica, ele tem uma tarja vermelha. Então, esses medicamentos, de forma geral, não se recomenda que a pessoa use por conta própria. Outros medicamentos não têm essa taxa, são de venda livre. Aí onde vai entrar, por exemplo, a dipirona e o paracetamol. Você pega uma caixinha de paracetamol, ela não tem essa taxa vermelha. Então, teoricamente, não haveria necessidade de uma consulta, de uma avaliação para poder utilizar. Mas, mesmo assim, não existe medicamento isento de risco. Até mesmo o próprio paracetamol, a dipirona, ou outros medicamentos, todo medicamento ele tem um potencial benefício associado a um potencial de risco, por mais bobo que ele seja. Vou dar aqui um exemplo. Todo mundo aqui acho que deve conhecer leite de magnésia. Isso é velho, um medicamento bem antigo, que ele é muito usado como antiácido. O leite de magnésio, ele pode ser vendido na forma líquida. Eu lembro de um colega da época de faculdade que ele tinha uma gastrite recorrente, ele tinha um desconforto assim muito comum, e que ele adquiriu com o tempo o hábito de levar um frasco de leite de magnésia no bolso. E é um medicamento de venda livre, um medicamento assim, que tem um baixo potencial de risco, digamos assim. E ele começou a adquirir uma mania, na minha opinião, muito feia, de que toda vez que ele sentia um desconforto, ele tirava aquele frasco do bolso e tomava na boca da garrafa. Uma coisa ridícula. Ele fazia isso, assim, de forma frequente, assim, eu não vou dizer com certeza, mas era tipo um frasco por semana. Depois de algum tempo de uso, ele adquiriu cálculo renal, e quando esse cálculo foi expelido, muita complicação, muita dor, tratamento, o cálculo foi expelido e foi mandado para o laboratório para ser avaliado, o cálculo tinha basicamente alta concentração de alumínio e magnésio, que era o que tinha no medicamento que ele usava de maneira absurda. Então, respondendo aqui essa dúvida, existe remédio que eu posso tomar por conta própria, preferencialmente os medicamentos de venda livre. Mesmo assim, busca orientação. Vai na farmácia, conversa com o farmacêutico. Porque vamos dizer que você tem dor de cabeça recorrente. Você tem cefaleias assim, de forma muito comum. E você está utilizando analgésicos para tratar aquela cefaleia, para tratar aquela dor de cabeça, e você pode estar mascarando um problema mais sério. Alguma coisa de natureza até mesmo vascular. Então, aquilo pode ser sintoma, vou aqui exagerar, mas sintoma de um derrame em andamento. Ou sintoma de alguma coisa mais complicada. Então, perceba que medicamento, de forma geral, ele deve ter uma orientação. Esses mais simples, procure o farmacêutico. Vai ao clínico, o clínico recomenda, prescreve um medicamento, mesmo assim, conversa com o farmacêutico para ele dar informações, orientações a mais. Ok? E aí, calma. Professor, outra olhadinha aí nessa caixa de perguntas para ver se tem mais alguma pergunta. Eu não tenho Instagram, por isso essa dificuldade. Mas deu tudo certo. Está dando certo, né? Pronto. Com o uso desses kits distribuídos durante a pandemia, qual o risco de aumento da resistência bacteriana? Podem possibilitar o uso futuro de azitromicina? Uma pergunta muito... E realmente, gente, há esse risco. Eu não vou dizer que há um risco de você realmente inutilizar a azitromicina, mas com certeza ela vai perder um pouquinho do impacto dela com algumas bactérias. Deixa eu explicar melhor. Bactérias que causam uma faringite, que causam uma pneumonia, bactérias que causam problemas de pele, infecções de pele, são relativamente comuns. Todo mundo aqui já teve uma infecção de garganta. Todo mundo aqui, sobretudo na infância, já teve alguma infecção de pele. Quem vai envelhecendo aumenta a chance dessas infecções de pele e infecções respiratórias mais graves. Quem envelhece na garganta, vai mais no pulmão. O tratamento de infecções bacterianas é com antibióticos, com antimicrobianos. E as bactérias, elas têm um mecanismo de defesa natural que
quando elas são expostas a alguns antimicrobianos, a alguns antibióticos, algumas dessas bactérias acabam se sobressaindo. É como se eu tivesse, digamos, 20 bactérias, eu uso o antimicrobiano nessas 20 bactérias, mas por azar tem uma que resiste ao tratamento. Ela nasceu daquele jeito. Só que agora ela ficou viva, tá só ela, as outras 19 foram destruídas, e toda a comida ficou para ela. Todo o espaço ficou para ela. Então, daqui a pouco, você vai ter 20 novas bactérias, todas com aquela resistência, aquela característica da bactéria que sobrou do primeiro ataque. Então, quanto mais você usa antimicrobiano, mais você acelera esse processo de seleção. Isso é importante. Então, note que se a gente está utilizando a azitromicina de forma massificada, com certeza nós vamos ter o surgimento de bactérias resistentes. O que é uma pena, porque a azitromicina é um medicamento muito bom. Ele trata muito bem infecções de garganta, por exemplo, e ele tem uma vantagem maravilhosa. É um comprimido por dia, por 5 dias, 3 a 5 dias. A outra opção é você utilizar outros medicamentos, como a amoxicilina, a cefalexina, que são 3 comprimidos por dia de 7 a 10 dias. O que faz com que muita gente, inclusive, nem termine o tratamento. Toma 6 dias, 5 dias, fica melhor e aumenta a chance dele deixar no corpo dele bactérias mais resistentes e passar aquilo para outras pessoas. Então, realmente, a azitromicina, se nessa confusão toda, sem evidência, e evidência muito baixa desde o começo, e esses kits Covid de forma indiscriminada em muitos casos, realmente a gente pode ter como ônus dessa confusão todinha resistência bacteriana nos próximos meses. É sempre importante a gente ter esse comando do tempo de meia-vida do medicamento, né, professor? E fazer o tratamento inteirinho. Ó, o Cauane está falando a palavra bonita nossa de farmacêutico, que é tempo de meia-vida. É justamente o que faz com que, se você está tomando um antibiótico, e se o antibiótico é de 12 em 12 horas, é de 12 em 12 horas mesmo. Se você tomou de 7 da manhã, é 7 da noite. Se é de 8 em 8 horas e cair um horário de 2 da manhã, você vai ter que tomar esse infeliz de 2 da manhã. Não tem para correr. Porque se você não faz isso, você não tem o máximo benefício que aquele tratamento pode ter. Exatamente. Dê outra checadinha aí, professor, para ver se a gente tem mais perguntas, porque só aparece para você aí. Checadinha não. Se não tem, não? Aqui não. Então, também a gente não tem nenhuma, só o pessoal dizendo que gostou, ficou muita coisa explicada. Eu acho que foi muito esclarecedora a nossa conversa, por isso que poucas perguntas sobre. E também é um assunto que vem sendo muito debatido, né, durante esses tempos de pandemia. Então tem muita coisa que a gente já escutou, muita coisa que a gente não sabia, e ficou bem claro aqui nessa conversa. Ok. Então, gente, podemos encerrar então, Cauane? Eu acho que podemos, professor. Eu só gostaria imensamente de agradecer de novo a presença do senhor aqui, que fez participar desse projeto, né, que a gente está fazendo do Rotaract. Então, em nome de todo mundo do clube, eu peço o meu muito obrigado pela sua participação e que o senhor continue aí nas suas pesquisas e que tenham bons resultados aí futuros. E, né, nos esbarramos pela FF qualquer dia aí, quando esse corona acabar, e a gente está lá pelos corredores. Obrigado novamente, gente. Obrigado o convite, obrigado o tempo de vocês. É realmente importante estar conversando sobre isso. É importante, assim, deixando como último recado, uma coisa assim que eu percebi, que é uma crítica que eu realmente faço um pouco nesse sentido, é que quando surgiu a coisa de usar cloroquina, usar hidroxicloroquina, usar ivermectina, isso não surgiu do nada. Isso surgiu a partir de pesquisa. Isso surgiu a partir de artigos publicados. Então, a ivermectina, ela foi, se teve como ideia a possibilidade de se usar para a COVID, porque um artigo foi publicado de estudos in vitro que mostravam um potencial. Então, a ideia dela ser utilizada partiu da ciência, partiu de pesquisa científica.
Depois que você começa a utilizar que essa mesma ciência não corrobora, que essa mesma ciência não dá embasamento, que essa ciência começa, inclusive, a dizer, olha, não dá certo, não. Aí quer dizer, agora não serve mais. Infelizmente, é uma postura que a gente está observando de muitos profissionais, alguns pesquisadores, de que quando a ciência corrobora o que você quer, ela funciona. Quando não, quando ela está no caminho inverso, quando ela diz, olha, não é aquilo que se estava imaginando, não podemos seguir cegamente as pesquisas, a gente também tem que ver experiência profissional, então tem que se decidir, tem que ser coerente. Para se usar medicamento, se usa medicamento quando há uma boa evidência, porque não existe medicamento isento de risco. Ok, gente? Então, novamente, obrigado. Bom final de semana a todos. Não usem vermectina sem necessidade, a não ser que você esteja com infestação de piolhos. Ok? Abraço, gente. Até mais. Muito obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Pode encerrar aí.